Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, queridos, graça e paz, amém. Hoje um dia festivo, bastante especial, onde nós nos reunimos para celebrarmos juntos essa data, nessa ocasião oportuna, agradecendo a Deus pelas nossas mães, mães que estão aqui presentes, mães que estão distantes em algum outro lugar, e aquelas que estão ausentes, que Deus já levou, mas nós reconhecemos que sem elas nós não existiríamos, e somos gratos, muito gratos a Deus por ter escolhido cada mulher dessas para ser nossa mãe, e para ser o meio pelo qual nós viéssemos a existir. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. 28. Amém? Assim está escrito, nós vamos nos deter à parte terminal desse versículo bíblico que diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. Vou repetir novamente: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. Deus seja louvado por esta palavra e ministre aos nossos corações conforme a sua vontade. Se existe uma mulher na história que é digna do nosso respeito e digna da nossa total admiração, essa mulher certamente se chama Maria. Porque imagine comigo Deus escolher uma mulher para trazer o seu filho ao mundo, podendo o Senhor trazer Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito. Afinal de contas, Ele é o Criador supremo, soberano, absoluto. Então Ele poderia criar outros e outros meios, mas decidiu trazer Jesus ao mundo através de uma mulher. E essa mulher torna-se bendita, torna-se agraciada, porque ela foi escolhida, e não pense você que ela foi escolhida aleatoriamente. Não pense que a escolha de Maria foi um resultado de uma casualidade. Existia virtudes em Maria que fez com que ela chamasse a atenção dos céus e principalmente de Deus, ao ponto de dizer: é essa a mulher pelo qual eu vou enviar o meu filho ao mundo e vou cumprir as minhas promessas e assim iniciar o meu plano de redenção para toda a humanidade. E a Bíblia nos diz que Maria foi escolhida por se tratar de uma pessoa digna, de uma pessoa justa, de uma pessoa idônea, e Maria é um exemplo de mãe, do qual hoje eu hei de compartilhar com todas as mães que aqui estão, e que esse exemplo também sirva para os pais que aqui estão, também sirvam para as mulheres que não são mãe, mas nutrem no mais profundo do seu coração o desejo de se tornarem mãe, algo que está intrinsecamente, inerentemente ligado ao instinto feminino, o sonho de ser mãe, de gerar luz e de ser coparticipante com a criação. Agora, queridos, observe bem, ser mãe é um privilégio imenso, é um dom, é uma dádiva, é uma missão extraordinária. As mulheres na antiguidade, elas ficavam muito arrasadas quando sofriam de esterilidade, porque a esterilidade era considerado por elas como uma maldição, tendo em vista que Deus tinha prometido no Éden que seu filho viria ao mundo através do ventre de uma mulher. Deus prometeu a Eva
olha, do fruto do teu ventre sairá aquele que esmagará a serpente que enganou, a serpente que confundiu, a serpente que expulsou, ou melhor, fez com que o casal fosse expulso do jardim perfeito de Deus. Então Deus prometeu a Eva, e todas as mulheres tinham um anseio de ser em si a mãe do Messias, daquele que esmagaria a cabeça da serpente. E também nutriam no seu coração o anseio de, ainda que não seja a mãe do Messias propriamente do Cristo, que venha participar dessa genealogia, que venha participar dessa linha em que Deus está construindo, que venha ser pelo menos um antecedente, um ancestral do Filho de Deus que viria ao mundo. Então toda mulher desejaria ou ser mãe ou participar dessa bênção que viria. E com Maria não é diferente. Ela sentia esse desejo de ser mãe, e ela foi agraciada de uma forma extraordinária, porque ela agora simplesmente recebe de Deus a missão de ser mãe do próprio Messias, do Filho de Deus. E queridos, eu hei de compartilhar convosco algumas lições extraordinárias dessa mulher, que de certa forma vem impactar as nossas vidas, e pretendo falar sobre uma temática: Maria, um grande exemplo de mãe. Vamos repetir juntos? Maria, um grande exemplo de mãe, porque nem toda mãe é um exemplo, e nem todo exemplo é grande, mas em Maria nós encontramos uma mulher que foi um grande exemplo de mãe, e em primeiro lugar, ela torna-se um grande exemplo de mãe, porque ela aceitou a missão de ser mãe. Diga comigo: aceitou a missão de ser mãe. Ela simplesmente não questionou, não indagou, não pestanejou, não titubeou, ela aceitou. Ela disse: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim o teu querer. Ela é uma serva submissa, que se prontifica a viver tudo aquilo que Deus tinha proposto para a sua vida. Hoje em dia, fato é que as mulheres, em sua maioria, não querem ser mães, não aceitam ser mães, ou às vezes protelam isso para um futuro distante, porque tem outras prioridades, como a carreira profissional torna-se uma prioridade na vida da mulher, que ela quer conquistar, quer enriquecer, e depois de obter e realizar todos os seus sonhos, aí sim ela vai pensar em ser mãe. Há outras que não é por uma questão de carreira profissional, é uma questão de valores estéticos, pura vaidade. É a ditadura da beleza que escraviza as mulheres, que dizem: eu ser mãe agora, ficar gorda, feia, estragar o meu corpo, não, né? E vai transferindo isso: eu quero ser titia, né? Eu quero cuidar dos filhos das colegas, das amigas, mas ser mãe agora de forma alguma. Ainda outras mulheres, por questão de comodidade, não querem assumir responsabilidade, porque quem é mãe sabe, é um trabalho que exige 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É um trabalho tremendo. E outro, você não tem férias, você não tem salário, não recebe 13º, não tem aposentadoria. Mãe é mãe enquanto o filho viver, e há casos que eu conheço de que o filho já partiu, mas ainda assim elas choram nas datas em que eles partiram, e choram lembrando dos momentos que tiveram junto. Então mãe é mãe para todo o tempo. Minha esposa está grávida do 2º bebê, já estamos no 3º mês, mas quem acompanhou a gravidez de Vanessa sabe perfeitamente que tivemos algumas complicações, precisamos viajar em última hora para Recife. O menino é pernambucano, filho de baiano, não é? E Vanessa, ela teve hiperemese gravídica, ela teve hipertensão gestacional,
ela teve pré-eclâmpsia, ela teve síndrome HELP, e a médica, a legista que agora acompanhou, inclusive ela está encostada nessa gravidez. Na primeira gravidez ela passou 2 dias internada, nessa gravidez ela passou 20 dias internada. As coisas, ao invés de melhorar, piorou. Foram 3 internações, e quando ela foi levar o laudo da médica, que é obstetra, pedindo justamente para que ela ficasse encostada pelo INSS, provisoriamente, a médica simplesmente disse: você teve coragem de ser mãe novamente? Depois de tudo isso, o laudo que Vanessa levou pedia 45 dias. A mulher olhou para ela e deu 60 dias. Olha, eu vou lhe dar 60 dias, se você sentir mal, não se recuperar totalmente, pode voltar, né, que nós vamos atender, porque eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. Então, mãe aceita essa missão. E olhe que além de ser um prestígio, além de ser um privilégio, é uma missão que Deus nos confia. No caso, confia às mulheres. É uma missão que Deus os confia. E assim como Deus confiou a criação, a educação, a formação do seu filho, a mulher chamada Maria, porque viu nela uma pessoa justa, idônea, honesta, e ela aceitou essa missão, ao contrário das mães da pós-modernidade, que simplesmente descarta com desdém, com descaso, simplesmente trata levianamente essa missão, protelando, recusando, não aceitando. Maria, ela coloca a sua vida em risco ao aceitar ser mãe, porque a Bíblia diz que ela estava noiva de José, ela já tinha assumido o compromisso, e no momento em que o anjo aparece, ela simplesmente diz: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim o teu querer. Ao contrário de muitos homens na Bíblia que, quando tiveram um chamado de Deus, recusaram, fugiram, se esconderam, disseram que não conseguia, que não podia, que não queriam. Tantos homens. Sinceramente, Maria é um exemplo de mãe, de serva submissa, maior do que muitos homens que nós encontramos na Bíblia, porque Moisés não quis, Gideão não quis, Jeremias também não quis, e tantos outros como Jonas que fugiram, tantos outros que se esconderam como Elias. Mas Maria diz: eis aqui a tua serva, eis-me aqui, que se cumpra em mim o teu querer. Então, um grande exemplo de mãe é aquela que aceita de Deus a missão de ser mãe, não recusa, não protela, simplesmente incorpora essa graça. Por isso que a Bíblia diz: bendita és tu entre as mulheres, agraciada és. Então Maria é um exemplo extraordinário, em primeiro lugar, porque aceita. Quantas mulheres aqui aceitaram a missão de ser mãe? Levante suas mãos. Olha que coisa linda. Eu quero convidar a igreja a aplaudir a cada uma dessas mulheres. Olha que bênção. Segunda lição que nós aprendemos de Maria é que ela não simplesmente aceitou. Porque é possível que alguém aceite ser mãe, mas não honre com seus compromissos, não assuma a responsabilidade. Parir, qualquer fêmea pode parir. Qualquer cadela, qualquer vaca pode parir, gente. Estou falando animais, tá? Qualquer um pode parir, qualquer uma mulher, qualquer fêmea pode parir, mas ser mãe já é outra história, que vai muito além de aceitar ter um filho. Mas ser mãe é aquela que não transfere a responsabilidade para babás, não transfere a responsabilidade para vovós, não transfere a responsabilidade para a titia. Ela compartilha a responsabilidade, mas ela sabe exatamente a hora, o momento de atuar como mãe. E Maria foi essa mulher. Você sabia que no primeiro milagre realizado por Cristo Jesus, Maria participa daquela ocasião? E é interessante que Jesus já está um homem, um rapaz de 30 anos, mas ele leva sua mãe consigo, para onde ele vai. Hoje tem garoto de 12, 15 anos,
que diz: ó, mamãe, vai ter uma festa ali, tá? Só eu e minha turma fomos convidados, a senhora não vai poder ir, mas a senhora pode liberar o dinheirinho para depois a gente lanchar. Os filhos não querem levar as mães para os lugares, né? Isso, né, é uma tendência dos nossos dias, dos tempos odiernos. Os filhos já querem independência. Jesus está um garotão de 30 anos, foi convidado para um casamento, ele e sua mãe, e ele está lá com sua mãe, e é interessante também falar que sua mãe o acompanhava, estava sempre perto. Naquela ocasião, tornou-se um momento oportuno em que Cristo Jesus escolheu para realizar o seu primeiro milagre. E há uma participação de Maria que nós não podemos ignorar. Maria teve a sensibilidade de perceber que alguma coisa estava errado e que o erro poderia causar uma catástrofe. Ou seja, faltou vinho. Imagine o vexame e o constrangimento agora para os nubentes, para o casal ter que despedir as multidões, dizendo e alegando que não tinha condição de mantê-los por muito tempo durante a festa. Maria percebeu, e mulheres têm uma facilidade bem maior de perceber. Há quem diga que mulheres têm um sexto sentido, né? A intuição, a sensibilidade aflorada. Essa é uma graça que Deus concedeu a elas também. E Maria percebeu que alguma coisa estava faltando. Só que, olha a lição de Maria, ela não quis resolver, porque ela sabe que não era ela que tinha os poderes divinos para representar o eterno nessa terra. Ela simplesmente vai procurar quem? O seu filho, porque ele é o Cristo. E ao procurar Jesus, Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo. Mas ela ainda nos dá uma lição mais extraordinária ainda, que ela procura os serventes e diz: olhe, fazei tudo quanto ele mandar, é com ele, eu não posso fazer nada, mas ele sim, pode fazer tudo. Ao contrário do que alguns pensam, eu amo Maria, admiro Maria, respeito Maria, e hoje poderia falar de tantas mulheres na Bíblia, tantas mulheres na história, mas escolho Maria, retratando-a como o maior exemplo de mãe, como grande exemplo de serva de Deus. E o que eu aprendo com Maria, e me torno até seguidor de Maria nesse aspecto, é que ela disse: fazei tudo quanto ele mandar. E esse mandamento de Maria, eu estou obedecendo até hoje. E confesso que mais do que muitos que mariolatram Maria, que idolatram Maria, que vive uma espécie de mariolatria, colocando ela num pedestal que ela nunca quis. Maria nunca aceitou. Eu li um dia um artigo chamado Simplesmente Maria. Ela andava com Jesus, mas ela não queria holofotes. Ela andava com Jesus, mas ela não queria glamour. Ela não queria status. Ela nunca exigia um cargo. Ela andava com Jesus, mas ela não queria ser e nunca foi o centro das atenções. A palavra dela era sempre essa: fazer o que ele mandar, porque somente ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ela reconhecia que o seu filho, ao mesmo tempo, era o seu Senhor e o seu Salvador. Maria aceita a missão de ser mãe. Maria vive essa missão de ser mãe, acompanhando o seu filho em todos os momentos. E Jesus, como filho, nos dá essa lição: estar ao lado da sua mãe, andar com sua mãe, viver com sua mãe, não simplesmente ignorá-la, escantear a sua mãe. Ela estava lá. Agora, queridos, olha bem para mim. Apesar de ser uma grande mãe, espetacular, extraordinária, excepcional, Maria não foi uma mãe perfeita. E eu preciso dizer isso para alguns que aqui estão, para que ninguém se culpe, porque um dia falhou, porque um dia o filho precisou, mas não pôde recorrer. A Bíblia nos mostra que Maria não foi uma mãe perfeita, como não existe mães perfeitas, assim como não existe homens perfeitos, que perfeito nós bem sabemos que somente Jesus Cristo. E a Bíblia nos mostra claramente, explicitamente,
uma falha, um deslize, um lapso temporário, um desvaneio na vida de Maria como mãe. Era comum, todos os anos, celebrar a Páscoa em Jerusalém. E Maria e José eram de Nazaré da Galileia. E eles viajavam uma viagem de alguns dias. A Bíblia nos diz que José e Maria foram a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E quando acabou as festividades, estava voltando José e Maria para Nazaré da Galileia. Depois de um dia, olha o detalhe, depois de um dia, eu fico até imaginando aquela cena, Maria olha para José e diz, cadê Jesus? José olha para Maria e diz, eu não sei onde está Jesus. Começa a procurar entre as parentelas, entre os familiares, aonde estava Jesus e não encontraram Jesus. Um dia de viagem. Imagine, 24 horas. Perceberam que tinham esquecido Jesus. Voltam a Jerusalém, procura Jesus por 3 dias e não encontra Jesus. Imagina o desespero dela também, dela e de José, a agonia. Até que decidem olhar no primeiro lugar que deveriam olhar, mas tinham esquecido. E agora o primeiro lugar que deviam procurar tornou-se o último. Vai até o templo. E está Jesus dando uma aula, com 12 anos de idade, de teologia para os doutores da lei, que ficavam todos perplexos com a sabedoria daquele garoto. E Maria diz, menino, menino, menino. Quem nunca ouviu isso dessa mãe, hein? Quem nunca ouviu isso? Eu lembro de um dia, Gisélia, a diaconisa, nos ligou e disse, olha, Lucas sumiu, pastor, ninguém está encontrando. Foi aquela maior alvoroço, maior agonia, procurando Lucas, ligando para tudo que é família, ninguém encontrava Lucas. De repente, depois de algumas horas, sai Lucas com a cara de sono, que estava escondido debaixo da cama, e lá tinha tirado uma soneca. Foi um dia de tribulação, não foi? Gisélia falou igual a Maria, menino, 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 que é isso, meu filho? E é coisa de criança. E Maria, durante um dia, não percebeu a ausência do seu filho. Ora, ela também pensava que ele estava na companhia das parentelas e dos familiares, mas não deixa de ser um lapso. E Jesus disse, não sabes tu, ó mulher, que compete a mim fazer a vontade do meu Pai, nem que para isso eu deixe de fazer a tua vontade, ou a vontade de quem quer que seja. Mas o fato é que Maria viveu, não somente aceitou, ela estava presente, ela acompanha o ministério de Jesus, por trás dos bastidores, sem chamar atenção para si, simplesmente como uma serva de Deus, uma mulher extremamente admirável. E eu louvo ao Senhor por mulheres que aqui estão, que têm vivido isso, têm se sacrificado, têm se esforçado, têm dado sua vida, desistiu dos seus sonhos para viver os sonhos do seu filho, desistiram dos seus projetos para investir nos projetos do seu filho. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, 8 anos, eu com minha mãe percorremos o Brasil inteiro. Era São Paulo, era Rio de Janeiro, era Minas. Fui até para o Paraguai com minha mãe. E isso porque minha mãe estava vivendo a missão de ser mãe. Porque, como filho de mãe solteira, minha mãe se responsabilizou arcando com todas as circunstâncias de me criar e de me educar da melhor forma. E para isso se sacrificou, indo, viajando para comprar coisas, para trazer, para vender, e para não me deixar nas mãos de outra pessoa, ela me levava consigo. 5 a 7 anos, não era, mãe? Por aí, né? E olhe que minha avó foi uma excelente mãe, mas mãe que é mãe, não transfere a responsabilidade, compartilha e divide, né? Eu agradeço a Deus pelas vozes de Gabriel, é uma bênção em nossa vida, minha mãe, minha sogra, compartilha, a gente compartilha, né? Tem hora que a gente liga isso, sogra e mãe, para que te quero? Gabriel está aqui chorando, vai passar uns dias na casa da avó. Mas é assim, viajamos o Brasil inteiro, minha mãe vendia coisas, trazia artigos, enfim, utensílios para vender, mas ela viveu, sacrificou todo o tempo, e não temos como nos esquecer disso, porque mãe que é mãe, ela não somente aceita, ela vive essa missão.
Agora, a terceira lição em Maria, que eu acho também extraordinário e preciso compartilhar com os irmãos, é que além de aceitar, além de viver, ela cumpriu a sua missão até o fim. Maria foi uma mulher que esteve nas festas com Jesus, mas também foi uma mulher que acompanhou a dor, o drama, a agonia. Escuta só, queridos, quando Jesus estava na cruz, eu pergunto a vocês, onde estavam os apóstolos, exceto João? E dizem que João estava lá porque era menor de idade. São determinadas controvérsias e conjecturas teológicas, não sabemos ao certo, mas eram 12 apóstolos, só um estava lá que era o mais novo. Isso é fato, e isso nós bem sabemos. Mas a pergunta é, onde estava André, Pedro? Onde é que estava, Mateus? Onde estava Judas? Não Iscariotes, Jesus tinha outro apóstolo chamado Judas. Onde estavam os demais apóstolos? Distante. Maria estava lá aos pés da cruz. Eu gostaria de estender mais essa pergunta. Acompanha comigo. Onde estavam os leprosos que Jesus purificou? Onde estavam os doentes que Jesus curou? Onde estavam os oprimidos que Jesus libertou? Onde estavam aqueles que tinham morrido, mas Jesus ressuscitou? Onde estava aquela multidão faminta que Jesus simplesmente alimentou? Onde estava o casal das bodas de Caná, na Galileia, onde Jesus salvou o casamento de um grande vexame e constrangimento? Onde estavam as multidões que seguiam Jesus para ouvir as suas palavras e para receber as suas bênçãos? Onde? Desapareceram, sumiram. Agora a pergunta é, onde é que estava a mãe de Jesus? Aos pés da cruz, lamentando a dor do seu filho, sentindo juntamente com ele todo o sofrimento. Mãe que é mãe é até o fim. O filho pode ter filhos, o filho pode ter netos, ela pode se tornar bisavó, tataravó, mas mesmo assim, ela ainda se preocupa com o abençoado. Não é verdade? Mãe que é mãe é até o fim. Maria foi mãe até o fim, sem medir as circunstâncias, sem limites, sem reservas, ela se entregou completamente. E Jesus, como filho, não esqueceu de sua mãe, porque na cruz, em meio a tanta dor, ele olha para sua mãe e não a abandona. Jesus olha para sua mãe e para o seu discípulo de confiança. Escuta só, deixa eu abrir aspas aqui. Jesus, em meio à multidão de milhares e milhares de pessoas, ele tinha 70 discípulos. Em meio a esses discípulos, ele tinha 12 apóstolos. Dos 12, existia 3 que sempre andavam intimamente com Jesus. Mas entre esses 3 existia João, que era amigo íntimo e pessoal, amigo de confiança, que inclinava simplesmente a sua cabeça nos ombros de Jesus. Fecho aspas. Está lá esse João, que também não abandonou Jesus, e Jesus que não abandonou sua mãe. Lá na cruz ele vai dizer bem assim: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. O que ele está fazendo ali é cuidando da sua mãe, protegendo a sua mãe, dizendo: João, eu não sei o que vai acontecer. Perdão, ele sabe. Perdão. João, eis aí a sua mãe. Seja lá o que for que venha acontecer, cuide dela, proteja, não a deixe, não a abandone, ao contrário do que muitos têm feito hoje, ao contrário de muitos filhos. Por isso hoje é dia das mães, mas nós não podemos simplesmente falar do que é ser mãe. É preciso ensinar também a sermos filhos, filhos como Jesus, mães como Maria, grande exemplo de mãe,
que aceitou a missão, viveu a missão e cumpriu a missão. Quantas mães que aqui se encontram estão dispostas a cumprir a missão de ser mãe? Até o último suspiro do seu filho. Até o último. Irmãos, quando a gente faz nossas visitas evangelísticas, eu percebi e aprendi algo, que existem lugares que somente quem é mãe de verdade são capazes de frequentar. Um exemplo, o presídio. Tem uma mãe aqui na igreja que passou por uma dificuldade com o seu filho, mas os amigos esqueceram, os familiares o esqueceram, mas ela estava lá todos os dias, e ela tinha o cuidado de levar água gelada para o seu filho. Olha que cuidado, ele nunca tinha pedido, isso partiu dela, levar água gelada, porque lá não tinha água gelada, e levava bolo para o seu filho. Tem lugares que policiais não têm coragem de entrar, mas mãe tem bocas de fumo, de tráfico, que os policiais têm medo de entrar lá, mas a mãe que é mãe encara traficante, encara bandido, para proteger e defender seu filho. Tem lugares de incêndios, que até bombeiros temem e se tremem de entrar, mas a mãe que é mãe invade, arrombando tudo que é porta, tirando tudo que é obstáculo, porque a mãe que é mãe, ela entrega-se completamente a essa missão de ser mãe. Maria é o maior exemplo de mãe que já existiu, e eu sei que nunca jamais haverá um exemplo maior do que isso. E para encerrar, permita-me dizer algumas verdades sobre Maria. A Bíblia não menciona, não há nenhum registro bíblico de um milagre sequer realizado por Maria. Ela nunca realizou um milagre. Ao contrário do que muitos podem pensar e afirmar, não existe registros bíblicos. No entanto, venhamos e convenhamos, existe um milagre maior do que a própria vida de Maria. A vida dela é um milagre de Deus. A vida dela que nos inspira e tanto nos ensina é um grande milagre de Deus. A Bíblia também não cita nenhuma oração dos discípulos, dos apóstolos ou da igreja primitiva sendo dirigida a Maria. Não há. No entanto, a Bíblia nos menciona a oração de Maria, que para mim, depois da oração de Jesus, é a mais bela que existe. Veja a oração. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. Há oração mais bela do que essa? Ela aqui nessa oração reconhece quem é o Senhor. Ela reconhece quem é o Senhor a partir do momento em que ela se identifica como serva. Ela aqui nessa oração, ela diz quem é o santo. Nessa oração ela diz quem é o Salvador. E nessa oração ela diz quem é Deus. Quem realmente é Deus. Nunca foi feita uma oração para Maria, mas a oração dela torna-se uma das orações mais belas e mais extraordinárias da Bíblia.
Outra verdade que seja dita: Jesus nunca chamou Maria de mãe. Ele sempre disse: mulher. Na hora do vinho, o que queres tu comigo, mulher? O que tenho eu contigo, ó mulher? Mas não pense que Jesus estava desrespeitando. Era até uma expressão comum que denotava muita consideração. Outra ocasião, Jesus está pregando, alguém disse: olha, está vindo aí a tua mãe e teus irmãos. Jesus disse: antes minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Outro dia, ele discursando, uma pessoa maravilhada diz: bem-aventurado é o ventre e os seios que te amamentaram. O ventre que te trouxe ao mundo e os seios que te amamentaram. Jesus disse: bem-aventurado antes é todos aqueles que ouvem e vivem a minha palavra. Até na cruz, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Agora, olha bem para mim. Se você pensa que eu estou perdido em contradições, eu não estou. Jesus nunca chamou ela de mãe, mas nunca um filho tratou tão bem a sua mãe como Jesus a tratou. A grande questão aqui, que fique muito bem claro: nós amamos Maria, nós respeitamos Maria, nós admiramos Maria, mas nós não podemos adorá-la, nem venerá-la, porque Deus disse que não divide a sua glória com ninguém, e que só podemos adorar ao Senhor e a mais ninguém. Mas quanto a Maria, que nunca exigiu adoração, que nunca exigiu elogios, que nunca exigiu aplausos, que nunca exigiu um pedestal ou cerimônias ritualísticas de homenagens e homenagens e homenagens, ela tão somente disse: fazei tudo quanto Ele mandar, porque Ele é o Cristo, o cumprimento do passado e a esperança do futuro. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E nós estamos aqui, depois de tantos anos, séculos e milênios, falando de Maria, simplesmente Maria. Eu quero, desejo e oro que todas as mulheres que aqui se encontram sejam mães como Maria, tornando-se exemplo para as demais gerações, como mulheres que aceitaram a missão. Vamos repetir junto? Aceitaram a missão, viveram a missão e cumpriram a missão. Eu gostaria de pedir, por gentileza, às mães que aqui estão, se coloquem em pé, por favor. Olha que tantas varoas valorosas, abençoadas. Eu queria, olha gente, eu vou improvisar aqui, mas eu preciso da participação de vocês. Se mãe fosse uma profissão, além de tantas profissões, qual profissão ela seria? Eu vou dizer uma e quero ouvir vocês falando. Seria professora, porque a mãe também ensina. O que mais? Seria médica, a mãe cuida do filho, né? O que mais? Psicóloga, quem mais aconselha? Eu ouvi os dramas. O que mais? Cozinheira, não é? Cozinheira, empregada, disseram aí. Tem filho que trata como escrava, né? Camarada está deitado, um bom baiano, deitado no sofá assistindo televisão. Mãe, traga banana. Lá vem a mãe. Está descascada, mamãe? Ainda pergunta se está descascada. Que mais profissão mãe seria? Oi? Enfermeira, advogada. Pense uma advogada responsa. Que mais? Dentista. Não pode fazer tudo, mas pelo menos tem coragem de ver. Motorista. Mãe, me leva ali, mãe, me leve lá. Que mais, gente? Oi? Detetive, é? Investigadora. Quem falou isso? Eita, indireto aí foi grande. Que mais?
mais exemplo mãe seria? Hã? Oi? Cabeleireira também, não é? Que mais? Me ajuda, gente. Manicure, verdade. Que mais? Hã? Dentista? Já falou dentista. Atriz? Vocês concordam? Ai, meu Deus do céu, vou me embora. Não aguento mais. Se eu morrer, vocês vão valorizar minha vida. Toda mãe diz: qualquer dia eu sumo e desapareço. Gostei dessa. Os dramas de mãe. Que mais? Que profissão mais seria? Vendedora. Vendedora como assim? Vai vender o filho? Não. Que mais? Administradora, é verdade, cuidando dos porquinhos do menino, dando um prejuízo à economia brasileira. Oi? Policial, tem mãe que é durona, viu? Também é policial? Além de detetive, é policial também, né? Hoje disse, olha o que ela está dizendo aí, viu? Olha o que a Natália está dizendo. Oi? Cantora. Vanessa está todo dia cantando lá para o nosso bebê. E quando o Gabriel estava no ventre, ela cantava. E depois, quando envelhece, a gente está cantando, né? No momento da dor, está sempre cantando. O que mais? Oi? Recreador. Aí viu? Aí 24 horas por dia. Tem hora que Gabriel acorda 3 horas da madrugada. Mamãe, vamos brincar. Brincar. Mamãe, brincar. Aí a gente tem que criar alguma coisa para distraí-lo e entretê-lo. Bombeira para apagar o fogo, né, Lucas? Para apagar o teu fogo, né, Lucas? Dona Gisela de vez em quando pega um balde de água e joga nele, né, Dona Gisela? Gente, como vocês viram, a mãe em si é a soma de todas as profissões boas que possam existir. E torna-se a maior profissão. Obviamente trata-se de uma vocação, mas se compararmos com a profissão, torna-se a maior, porque são 24 horas por dia, sem direito a férias, sem direito a din-din, não é? A produtividade, sem direito a salário. Mas eu pergunto a vocês: quantas estão satisfeitas pelo simples fato de ser mãe? Levante suas mãos. Quantas são capazes de agradecer a Deus por essa missão, por esse prestígio, por essa dádiva, por essa bênção? Aplauda aquele que te fez mulher e que te fez mãe. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.